Olá, bem-vindos a mais um episódio do Menu Executivo, o novo podcast da Plexi Portugal. Se queres saber mais sobre benefícios, sobre recursos humanos, este é o teu podcast. Hoje temos uma convidada especial, Vânia Borges, diretora de recursos humanos da ADECO aqui em Portugal. Bem-vinda aqui a mais um podcast, ao segundo episódio do nosso podcast. A primeira pergunta não tem nada a ver com recursos humanos, a piada é essa. Se pudesse escolher um prato que simboliza a tua carreira, que prato escolherias? Confesso que não sou muito dada à culinária. No entanto, diria eventualmente bacalhau, porque estou na mesma empresa há muitos anos, dentro da área de recursos humanos, mas apesar disso a fazer coisas muito diferentes. E pela versatilidade do próprio bacalhau, que pode ser feito de diferentes formas, acabaria por escolher algo desse género. Um prato bem português. Eu confesso que também escolheria um bacalhau à Brás, sinceramente, exatamente pela mesma opinião. Boa, excelente. Hoje, o que é que para ti é o papel mais principal de um diretor de recursos humanos em Portugal? Eu diria que poderá mudar muito de acordo com a área em que o diretor de recursos humanos está a trabalhar. Portanto, um diretor de recursos humanos que trabalha numa área de serviços não terá exatamente o mesmo papel que um diretor de recursos humanos que está, por exemplo, numa área industrial. Algumas preocupações naturalmente tocam-se, mas muitas outras são desafios distintos. Mas para mim aquilo que é o papel mais importante é conseguir ligar a estratégia da empresa às pessoas. Portanto, as duas são fundamentais, o negócio e a estratégia que tem que ser alcançada, ao mesmo tempo que as pessoas se sentem bem, que estão orientadas e que conseguem fazer parte dessa mesma estratégia. E como é que consegues medir essa mesma produtividade dessas mesmas pessoas? É sempre uma questão que eu pergunto aos diretores de recursos humanos, a parte do ROI. Qual é o ROI que existe dessas mesmas pessoas? Porque estamos a falar de pessoas, não é? Sim, sem dúvida. Hoje em dia já não podemos dizer que a produtividade se mede através de um horário de trabalho, por exemplo. Aquilo que se pode medir no dia-a-dia está muito relacionado com os objetivos que são entregues às equipas, os timings que as equipas demoram a executá-los, a qualidade do trabalho que é executado e, ao mesmo tempo, o contributo que diariamente dão às empresas. Portanto, o ROI, uma empresa que tenha sucesso, tem única e exclusivamente porque tem boas equipas. Portanto, não há melhor ROI para ser medido do que o retorno que a própria empresa está a ter. É verdade, e temos... Há dois tipos de produtividade. Temos a produtividade física, que é normal que de um chão de fábrica, o que quer que seja, e depois temos toda a parte da produtividade de estratégia, de convívio, de cultura da empresa, entender bem a cultura da empresa. Eu acho que também é um ponto bastante forte aqui neste tema. Qual é a diferença que tens visto nos últimos tempos a nível de competências nesta área? Que tens apanhado, tu geres várias, deves ter uma equipa de certeza absoluta, geres pessoas também, falas com colaboradores. Qual é que é a competência que tens vindo a trabalhar nestes últimos tempos? A minha? Sim, das equipas, a minha uma função de recursos humanos é uma função muito de influência. Portanto, a competência da comunicação, de conseguir falar com os diferentes responsáveis que gerem diferentes áreas de negócio dentro da empresa, ao mesmo tempo que conseguimos conversar com os colaboradores e perceber este mesmo alinhamento que tem que ser feito e que muitas vezes só se consegue fazer por uma capacidade de influência, influenciando as duas partes, por vezes quando nenhuma das duas partes percebe que até está a ser influenciado. Portanto, é um papel muito importante na área de recursos humanos, esta proximidade e esta capacidade de influência com as equipas. Boa. Eu noto muito que hoje em dia nós temos de passar muito tempo com as pessoas. Eu próprio faço isso com as minhas equipas, não é? Obviamente não sou um especialista de recursos humanos, eu trabalho com equipas de vendas que precisamos de motivar, precisamos de entender o lado B dessas mesmas pessoas, e mesmo o lado C, que é o lado de casa. Eu costumo falar muito sobre isto e
Nós passamos mais tempo com as nossas equipas do que com os nossos filhos, com a nossa família, porque estamos o dia todo com eles, mesmo, há a parte híbrida e a parte de remote que nós trabalhamos em casa, mas conseguimos trabalhar essas pessoas. Nesse sentido, quais são as boas práticas que a ADECT hoje tem para reter e potenciar o talento cá em Portugal? Em primeiro lugar, deixa-me fazer-te uma correção. Especialistas de recursos humanos somos todos. Independentemente de existir um departamento de recursos humanos que tem como este grande chavão a gestão de pessoas, não há nada que um departamento de recursos humanos possa definir que seja efetivamente feito se as equipas não os aplicarem. Portanto, cada pessoa dentro de uma organização que gera equipas é um especialista de recursos humanos e deve ser um especialista de recursos humanos, porque são as pessoas que de facto têm que colocar em prática tudo aquilo que um departamento de recursos humanos possa definir como bandeira e como estratégia 100%. Da própria empresa. Portanto, digo isto muitas vezes às equipas quando me dizem isso é um tema de recursos humanos. É um tema de recursos humanos, é um tema de todos nós, não é um tema que tem que ser tratado pelo Departamento de Recursos Humanos. E respondendo à questão, nós temos vindo a trabalhar muito nos últimos anos nesta questão do bem-estar, da questão da conciliação, não só porque é algo que cada vez mais as pessoas nos pedem, mas porque na verdade é tudo aquilo que nós desejamos. Muitas vezes diz esta nova geração que quer coisas diferentes de uma geração antiga. Eu discordo totalmente. Eu quero exatamente o mesmo que esta nova geração, quer tempo de qualidade, quer conciliação, quer possibilidade de progredir. Pode ser diferente, é aquilo que as diferentes gerações tiveram que dispostas a abdicar para alcançar determinados objetivos. Portanto, o que nós temos de trabalhar muito são programas de bem-estar, e estes programas de bem-estar, para além de todos os benefícios associados, tentamos trabalhar muito ao nível do tempo, ou seja, conceder mais tempo às equipas, porque também é isso que sentimos que é mais valorizado. E por tempo eu digo dias adicionais de férias, não só para o próprio, mas por exemplo, quando os meus filhos fazem anos, eu tenho a tarde livre do aniversário. No primeiro dia de aulas de cada um deles, tenho uma flexibilidade, posso chegar até 2 horas mais tarde. No dia da mãe, não no dia porque é no domingo, mas na semana do dia da mãe, saímos às 4 da tarde para poder ir buscar os nossos filhos. Portanto, isto dando um exemplo para medidas relacionadas com a questão da conciliação familiar. Mas depois temos outras medidas também de tempo. Temos uma tarde livre por cada quarta, temos o próprio dia de aniversário do colaborador. Ou seja, fomos construindo um pacote de benefícios muito relacionados com conceder tempo ao colaborador para que ele possa ter um equilíbrio perfeito entre aquilo que é a sua vida pessoal e aquilo que é a sua vida profissional, porque de facto passamos muito tempo no trabalho, e a última coisa que nós queremos é que as pessoas tenham aquele sentimento de que dou mais no trabalho do que efetivamente dou na minha vida pessoal. Portanto, tentamos ter esse equilíbrio. Por acaso falaste aqui em vários benefícios e eu faço da Plexi Portugal o mesmo. Nós, além de termos dias extra de férias, temos o dia de aniversário também, temos 4 dias ou 8 manhãs ou 8 tardes de tolerância Plexi, onde podemos fazer ou ir ao banco ou outro qualquer problema, ou uma tarde livre para estar com o filho, quer que seja. Ir à praia. Para ir à praia. E já que falaste em praia, durante o verão a Plexi Portugal dá todas as sextas-feiras à tarde. Nós não trabalhamos durante os 3 meses de verão. Não falando já também dos benefícios flexíveis, e iremos abordar esse tema obrigatoriamente, porque acho que também hoje em dia as empresas cada vez mais estão importadas para passar essa mesma mensagem aos colaboradores, e até para conseguirmos atrair e reter esses talentos. É uma das maneiras que temos cá em Portugal. Chegando a essa parte, eu queria falar qual é que é o papel que a ADECT tem hoje em dia em relação aos benefícios. Falaste da parte desses benefícios, mas falaram também aqui um bocado da parte dos benefícios flexíveis. Eu sei que vocês, e agora já estou a perguntar e a responder à pergunta, têm o cheque de infância que dão. Hoje em dia, o que é que dão a nível de flexibilidade aos vossos colaboradores? Nós trabalhamos num pacote de benefícios
que tentamos que vá ao encontro das diferentes necessidades dos nossos colaboradores. Eles chamam-se flexíveis, mas na verdade eu diria que eles não são ainda tão flexíveis quanto isso, porque é um pacote standard no qual as equipas escolhem ou não ter direito aos mesmos e que estamos a trabalhar para aumentar o número de benefícios disponíveis. Mas tudo o que está relacionado com a saúde, os seguros de saúde, o seguro de vida, com participação de 50% do seguro de saúde dos dependentes e do cônjuge, por exemplo, os tickets de infância, ticket de educação, tentamos trabalhar com um leque de benefícios que no fundo confiram alguma liquidez ao colaborador, porque é isso que é uma grande vantagem para os mesmos. Sabemos que acabamos por ter salários com impostos elevados, não é? E os benefícios flexíveis muitas vezes ajudam a garantir uma maior liquidez para o colaborador. Achas que esse tipo de benefícios já são um fator essencial para a retenção de talento? Eu acho que são essenciais porque hoje em dia é prática comum no mercado. Portanto, não ter já é um fator diferenciador mais pela negativa do que pela positiva, porque de facto as pessoas quando vêm a uma entrevista já perguntam pelos mesmos e já os valorizam como é um must-have. A empresa deve ter. Diferente é se o trabalhamos devidamente, porque eu acho que efetivamente, embora sejam muito importantes, não são vistos ainda como rendimento, são vistos como um benefício que a empresa tem, mas que não são colocados quando fazemos as continhas no Excel de quanto é que é o meu rendimento bruto mensal ou anual. Normalmente esquecemos-nos, ou o colaborador esquece de colocar esses benefícios e que muitas vezes são benefícios que estão ou mais importantes do que o próprio salário, pela liquidez que conferem. Aí é uma responsabilidade também nossa enquanto empresa, que muitas vezes não o comunicamos devidamente, e quando não se fala sobre o tema ou quando não se comunica, é natural que as pessoas também acabem por não lhe dar, entre aspas, tanta importância como colocando no vencimento, mas não querem deixar de os ter naturalmente porque consideram como críticos. Ainda dentro deste tópico dos benefícios, eu acho que é importante falarmos da parte do presente, mas qual é o futuro que vês neste tema dos benefícios flexíveis, idem também? Os benefícios flexíveis são uma prática comum, como eu referi há pouco, portanto eu acho que é um mercado que naturalmente vai continuar a crescer, porque empresas que não o têm, os colaboradores já solicitam para os ter. E o que nos acontece, inclusivamente a nós, tenho com frequência colegas que vêm falar comigo e que me perguntam: Vânia, vi que no mercado existe isto, é possível incluir no nosso pacote de benefícios? E isto obviamente também mostra interesse por parte das equipas em ter cada vez mais acesso a diferente tipo de benefícios e, uma vez mais, eu acho que acaba por estar muito ligado à liquidez e à valorização dessa mesma liquidez que estes benefícios proporcionam a cada colaborador. Sim, eu concordo. Aliás, a Plexi Portugal, aliás, não só a Plexi Portugal, nós, como sabes, nós estamos presentes em 29 países, onde a ADECO é a nossa cliente e parceira em vários desses países. E é interessante ver a evolução desde começou como um ticketzinho de cartão-refeição, depois foi evoluindo, e também por causa disso nós adquirimos 100% da Cobee, que era uma startup espanhola que deu os primeiros passos aqui nos benefícios flexíveis em Espanha, depois em Portugal e México, e agora com essa aquisição conseguimos trazer para cá esta mesma marca, este mesmo conceito, obviamente com o toque da Plexi, que é conhecido mundialmente. Agora vamos entrar aqui numa rúbrica especial e eu vou pegar a minha cábulazinha para te fazer aqui uma questão muito, muito simples, que é: qual é o prato que preferes, ok? Então, sardinhas assadas ou caldo verde? Caldo verde. Caldo verde ou bacalhau com natas? Bacalhau com natas. Bacalhau com natas ou feijoada à transmontana? Bacalhau com natas. Bacalhau com natas ou arroz doce? Bacalhau com natas. Então, bacalhau com natas ou pastel de Belém? Pastel de Belém. Óbvio, gosto de doces. Óbvio. Tu és de Lisboa? Não, Margem Sul. Margem Sul é grande Lisboa. É grande Lisboa, é tranquilo. Boa. Voltando aqui ao tópico, que mudanças é que tu prevês no futuro para esta área da retenção de talento e do mercado de contratação de talento aqui em Portugal?
O mercado, o que se prevê é que vai mudar muito, não é? Com a questão da tecnologia, da inteligência artificial, sabemos que muitas empresas vão ter que ter algumas reestruturações e que isso naturalmente vai impactar os departamentos de recursos humanos, que normalmente são os responsáveis por tratar desses mesmos temas. Portanto, tudo o que esteja relacionado com integrações geracionais, por exemplo, de conseguirmos colocar gerações mais antigas com gerações mais novas a trabalhar em conjunto, porque são conhecimentos diferentes, essencialmente ao nível da tecnologia. Depois, tudo o que está relacionado com o reskilling e upskilling. Há uma necessidade muito grande de formar. A velocidade com que a tecnologia evolui é enorme. Eu vejo isso pelas minhas sobrinhas, que se calhar considero-me jovem, mas a agilidade que elas têm enquanto adolescentes já em tratar determinados temas tecnológicos é garantidamente superior à minha, nem que seja pela predisposição para, e portanto é fundamental que esta parte da tecnologia seja colocada diariamente em cima da mesa em todas as equipas, porque isto vai acontecer ao sim, e obviamente que a forma como se atrai as novas gerações e como nós retemos também ou fidelizamos as novas gerações às nossas empresas também tem que ser frequentemente reajustada, porque não é igual aquilo que um jovem hoje em dia procura numa empresa, não é o mesmo que se calhar uma pessoa com 50 anos irá, não é que não seja jovem, mas que irá procurar numa empresa. Portanto, há uma necessidade muito grande das empresas se reajustarem e de adaptarem as suas políticas de atração ao mercado futuro, e é natural que assim seja. Eu acho que no futuro, acho que os diretores de recursos humanos, os gestores de equipa, quem trabalha com pessoas, cada vez mais vão valorizar as soft skills. Pelo menos na contratação, porque com toda esta tecnologia, com AI, com tudo o que está a acontecer e com toda esta evolução, o lado humano, o lado da pessoa cada vez vai mais contar na contratação. Falando aqui na parte da AI, hoje em dia começam a surgir os primeiros AI agents, mesmo na parte do talent acquisition. É algo que eu tenho andado a pesquisar bastante e a ler. O que é que achas que vai acontecer a essa nova geração da AI na parte da contratação e retenção de talento nos recursos humanos? Um bocado ainda continuando o tema que estávamos a falar anteriormente. Na minha perspectiva, nunca irá substituir aquilo que é a ação humana. Se nós olharmos para a área de recursos humanos, continua a ser uma área muito burocrática, com muitas tarefas administrativas, em que se perde muito tempo a tratar de coisas que, na verdade, não são o mais essencial. E aqui, a inteligência artificial irá ajudar-nos isso. Hoje em dia já existe. A ADECO, nós trabalhamos, foi construída uma plataforma própria a nível mundial, que nos permite, por exemplo, fazer um anúncio automaticamente, fazer um job description. Nós já não o fazemos manualmente, já não estamos 15 minutos a escrever um anúncio de emprego para ser colocado. Colocamos determinadas características numa plataforma e a plataforma devolve-nos tudo feito, genial. Bem mais giro, muito mais rápido. Eu há uns anos atrás tive que rever os nossos job descriptions todos da empresa e demorei uma vida, para não falar que é uma tarefa extremamente aborrecida, pelo menos para mim. Acredito. Hoje em dia já não precisamos de o fazer, automaticamente. Elas são desfeitas, obviamente colocamos a informação que precisamos que seja colocada e depois já temos que ter a parte da revisão. O que é que eu acho que vai ser revolucionário para nós, Departamento de Recursos Humanos, é que vamos conseguir de facto dedicar tempo àquilo que é fundamental, que é estar com as pessoas, é ouvir as pessoas, é estar no terreno e não a fazer tarefas administrativas que não são de valor acrescentado. E isto, acredito, o próprio payroll, por exemplo, que hoje em dia acaba por ter ainda uma intervenção bastante manual, no futuro há de ser muito mais automatizado e vai-nos ajudar bastante a estar mais disponíveis para aquilo que efetivamente é o nosso papel e o mesmo num processo de recrutamento. Na minha perspectiva, nunca vai ser a inteligência artificial a decidir se aquele candidato vai ficar selecionado ou não. Pode dar o seu parecer mais técnico, mas a questão da empatia não se cria com uma entrevista automática. Eu concordo 1000% contigo, até porque eu também tenho uma visão muito parecida na parte das vendas. As vendas fala-se muito, porque o AI vai substituir, vai ajudar. Acredito que no micro e small business vai ser muito mais rápido, porque será tudo muito mais automático, mas na venda enterprise acho que o lado humano vai continuar bastante. Em relação ao lado humano, achas que o modelo híbrido
veio para ficar? Qual é a tua visão ou a visão da ADECO em relação ao modelo de trabalho hoje em dia? Eu acredito que vem para ficar e espero que sim, embora nós hoje em dia já estejamos a assistir a algumas inversões de grandes empresas no modelo híbrido. A maior parte delas é precisamente passar de 100% remoto para modelo híbrido. As grandes tecnológicas. As grandes tecnológicas, por exemplo, mas há algumas que estão a diminuir ou a tentar diminuir significativamente o número de dias remotos. Na minha perspectiva, deve ser para manter, até porque eu acho que as próprias pessoas não estão dispostas hoje em dia para abdicar já de algo que lhes trouxe benefício. Se nós falamos que uma das estratégias, qualidade de vida, se nós falamos que uma das estratégias das empresas, uma das prioridades das empresas é garantir o bem-estar, não há bem-estar melhor do que nós termos uma correta conciliação entre a vida pessoal e profissional. O que tem que obviamente acontecer é confiança, que quem está em casa não foi passear, liberdade, de facto com responsabilidade. Está a entregar aquilo que tem que entregar à empresa e às vezes independentemente da hora que seja. O que é importante é que de facto aquilo a que se propôs seja entregue, e eu acho que a empresa também só tem a ganhar com manter este modelo híbrido. Eu sou apologista exatamente disso, que é a liberdade com responsabilidade. Eu acho que nós temos metas de quarter, temos metas mensais, temos metas semanais, sprints, o que quer que seja. Eu acho que o que realmente vale é a entrega, não é, da pessoa. Claro que sim. Eu tenho casos de pessoas da minha equipe que demoram 1h30 a chegar ao trabalho, então é 1h30 mais 1h30, são 3 horas que eles ganham, que podem estar com o filho, podem estar com o amigo, podem estar com a família, podem ir ao ginásio, podem estar relaxados, e toda a gente sabe que o trânsito aqui em Lisboa cada vez está pior, é um stress, e isso dá qualidade de vida. E não nos podemos esquecer de uma coisa também, Gonçalo, que é quem não é produtivo não é em casa e não é no escritório. Concordo 1000%. Não é por estar presencialmente, em corpo presente no seu posto de trabalho, que vai produzir mais. É exatamente o mesmo. Quem não é produtivo, quem não quer trabalhar, quem não quer entregar, não vai entregar nem num sítio nem no outro. Aliás, fala-se muito que esta nova geração não é tão produtiva e pensa muito mais na parte do well-being. Eu discordo. Já agora eu discordo, mas queria saber a tua opinião sobre a parte da sustentabilidade na retenção de talento jovem, o porquê de tantos jovens terem abandonado o país. Aliás, um dos porquês é talvez a parte salarial, não é? Que é muito mais atrativa fora do país, mas quero perceber também essa perspectiva agora como Vânia Borges e não como a ADECO Portugal, porque sei que vocês são uma das maiores empresas de recrutamento e têm um outsourcing gigante, mas quero perceber exatamente a tua opinião sobre este tema. Eu acho que dizer, quem associa que os jovens são menos produtivos é porque está a associar produtividade a número de horas de trabalho. E não àquilo que é entregue. E de facto, se eu olhar para o nosso escritório, nós temos uma faixa etária muito jovem, a nossa média de idades é 33 anos. Excelente. Portanto, se eu olhar para o nosso escritório há 10 anos atrás, às 7 da tarde, o escritório provavelmente estava bastante composto. Se eu olhar para o escritório hoje às 6h30, provavelmente ele estará vazio. Mas isto para mim não é produtividade, não é? Isto tem a ver com nós conseguirmos equilibrar também aquilo que é o nosso trabalho dentro do horário que está definido. Portanto, não considero de todo que os jovens sejam menos produtivos. Aliás, acho que esta geração até é bastante criativa e que provavelmente encontra outras formas de conseguir desempenhar as suas funções de uma forma mais rápida e até de uma forma mais leve. Com a ajuda da AI, muitas vezes, sem sombra de dúvidas. E ainda bem que o fazem. Nós pedimos imenso às equipas que o façam, temos licenças para todas as pessoas, porque queremos de facto que a AI nos ajude a ser mais produtivos e que nos liberte tempo. Relativamente à questão dos jovens saírem do país, eu não sei se hoje saem mais do que no passado. A verdade, nós dizemos isto, que saem mais, será? Meus pais foram imigrantes. Se eu olhar para o local onde os meus pais viveram, praticamente toda a população, por volta dos 16 anos, que na altura eram outras idades, saíam do país à procura de novas oportunidades, de outros salários. Eu acho que faz parte, de facto, procuram naturalmente melhores condições financeiras, porque sabemos que não somos um país com condições financeiras elevadas, mas também procuram experiências de vida, procuram ver outro tipo de perspectivas, porque os salários não são elevados. Hoje em dia o nosso custo de vida já é bastante alto, mas
o custo de vida em alguns países ainda é mais alto do que é em Portugal. Portanto, acho que é uma junção entre experiência de vida com procura, obviamente, também de melhoria salarial. Sim, aliás, eu falo por mim próprio, eu acabei a faculdade, fui para o Brasil, morei 6 anos no sul do Brasil, o que me enriqueceu a nível muito cultural, como pessoa, porque saí de casa dos meus pais, aliás, já não estava em casa dos meus pais porque fui estudar para Aveiro e eu sou de Coimbra. E depois posteriormente vivi 4 anos em Barcelona e regressei a Portugal agora para este desafio da Pluxee, e não foi só pela parte salarial, foi também pela experiência, se querer sair, querer viver um bocadinho, querer viver não falo da adolescência, mas aquele primeiro trabalho. Então também concordo contigo em relação a isso. E sabes o que é fantástico? É precisamente a experiência que tu deste, que é ir e voltar. Que é exatamente o mesmo que eu digo muitas vezes aos meus colegas. Obviamente temos colegas que estão na ADEC e que decidem sair, muitas vezes, mas para mim não há orgulho maior quando eles passados 2 anos estão de volta novamente a casa. Portanto, significa que viveram e que tiveram uma experiência exterior, mas que perceberam que se calhar cá estão, por algum motivo, podem estar melhor. Tem bom vinho, tem boa comida, boas pessoas, bom clima. Nós temos um dos melhores climas da Europa e um dos melhores do mundo, porque não temos aquela umidade gigante, não é um calor absurdo. E são pessoas, é seguro. Eu falo muito, eu acho que faz falta as pessoas saírem do país para valorizarem o nosso país. Nós somos um país incrível, temos exemplos excelentes, temos Cristiano Ronaldo, temos muita coisa que, aliás, eu já visitei 38 países e todos estes 38 países, toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo. É bom termos esses ícones dentro do nosso país. Para finalizar, Vânia, queria que tu desses uma mensagem a todos os líderes de recursos humanos, uma mensagem que venha dentro de ti, para falar sobre isto mesmo, sobre a retenção, sobre a expansão, sobre os benefícios. Que mensagem é que poderás dar a eles? Acho que a melhor mensagem que posso dar é que nós somos todos pessoas e não somos, na nossa essência, não somos assim tão diferentes uns dos outros. Todos queremos coisas semelhantes. Queremos reconhecimento, queremos ser ouvidos, queremos a tal conciliação, queremos bem-estar. E se isto é algo comum a praticamente todos nós, não há nada que nós possamos fazer se não liderar com empatia e ter isto em consideração. Porque eu acho que quando todos estes vetores se unem, a pessoa naturalmente se sente mais satisfeita, mais comprometida, e aquilo que serão os resultados para a empresa serão ainda melhores. E eu acredito verdadeiramente nisto. Nós, na ADECO, nos últimos anos, temos investido muito naquilo que é termos uma liderança próxima, termos uma preocupação real para com as equipas, e a preocupação real não é apenas lançar os benefícios ou lançar um programa e já está, temos, check. É de facto depois fazer o seguimento e garantir que aquilo tem um impacto e tem algo que faz diferença na vida das pessoas. E o que nos acontece a nós é que perante todo este investimento, o retorno ainda é maior do que aquilo que tem sido o nosso investimento. Significa que nós estamos a crescer em double digit desde 2021, com boas rentabilidades, batemos a concorrência, conseguimos os melhores resultados que poderíamos esperar. Às vezes até ficamos surpreendidos pelo facto de serem aqueles que estão a acontecer, uma vez que o mercado da nossa área está um bocadinho em decréscimo. E isto deve-se para mim única e exclusivamente por isto, por termos preocupação para com as pessoas. E quando nós cuidamos, somos cuidados. E o resultado não pode ser melhor. Excelente reflexão. Obrigado, Vânia, mais uma vez por estares aqui. Não se esqueçam de nos seguir e para o próximo mês há mais. Tchau, tchau.